Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do seu servo, Senhor, presbítero Adeilson, Senhor, que estará, Senhor, trazendo a sua palavra nessa noite. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, revelar, Senhor, a palavra rema para ele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, usa o teu filho, Senhor, de uma forma que o Senhor nunca usaste antes, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, impactar a vida, Senhor, dessas pessoas, Senhor, através da palavra que será ministrada, Senhor, pelo seu filho. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, desobstruir, Senhor, todo o céu de bronze nessa noite, Senhor, e que a sua palavra, Senhor, venha ser pregada, Senhor, com muita autoridade, trepidez e ousadia pelo teu servo, em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir à igreja que abrisse as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Vamos ler apenas o versículo 6 e 7. E desde já eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos foi dada, agradecer o carinho do pastor Renan e nos confiar aqui essa tribuna para estar fazendo a menção da palavra do Senhor. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Passamos uma semana bastante difícil, né? Depois de domingo passado, depois do batismo, pegamos esse resfriado aí, então passamos uma semana bastante difícil, febre, tosse, né? Mas graças a Deus estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A palavra que acabamos de ler, hoje é o culto para trazermos amigo, né? Traga um amigo para o culto hoje, para a igreja. E nos dias de hoje, a amizade está muito difícil, ou quase impossível. E essa palavra que acabamos de ler retrata muito bem isto. Hoje vimos amizade por internet, mas amizade mesmo, presencial, igual eu tinha, quando eu tinha meus 15 anos, 13, 15 anos, hoje está muito difícil. E quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo, automaticamente passamos a fazer parte do exército dele, o exército do Senhor Jesus Cristo. E como todo bom e qualquer exército, ele foi chamado para guerrear, ele foi chamado para travar guerras. E nós, nesse exército, nós somos os soldados que fomos chamados para batalhar, né? A Bíblia vai dizer que os exércitos na época de Davi guerreavam as suas guerras mesmo, com escudo, com espada, com lanças. E hoje o exército de Jesus, chamado na terra, que somos eu e você, os soldados deles, naquela época os soldados tiravam vida, hoje os soldados do Senhor, eles dão a vida. A espada antigamente tirava vida, hoje a espada que a gente usa é a espada da Bíblia, ela traz vida, ela dá vida. E hoje, nós, como soldados, nós enfrentamos alguns tipos de batalha. Nós enfrentamos a batalha da enfermidade, nós enfrentamos a batalha do desemprego, nós enfrentamos algumas batalhas espirituais em nossas vidas, e nós enfrentamos a batalha dos relacionamentos. E por incrível que pareça, quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É a batalha mais difícil que a gente enfrenta. É a batalha que traz mais ferida e ferimentos para o soldado do Senhor. É a batalha dos relacionamentos.
Porque temos relacionamentos familiares, relacionamentos na igreja, relacionamentos na empresa, na escola, na faculdade. E muitas das vezes não estamos preparados para ouvir certo tipo de frase, certo tipo de crítica, e isso nos traz ferimentos. E dependendo da gravidade do ferimento, irmãos, gera uma deficiência. Foi o que acabamos de ler aqui nessa passagem. Esse homem, ele tinha uma deficiência. E hoje, o que mais vemos dentro da igreja são soldados feridos e com deficiência. E a maior deficiência que os soldados de Cristo hoje têm dentro da igreja é a falta de visão. A Bíblia vai relatar no Gênesis, capítulo 21, a história de uma mulher chamada Agar. Essa mulher, ela entra numa guerra que não é dela. E há um perigo muito grande quando a gente queremos entrar numa guerra que não é nossa. Nos traz muitos ferimentos, nos traz muitas feridas quando entramos numa guerra que não é nossa. A Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, que Davi, ele reúne seus irmãos, seus homens de guerra, e vai querer pelejar ao lado dos filisteus. Só que essa guerra não era de Davi. Davi já tinha derrotado Golias e ele era intitulado o maior inimigo dos filisteus. Mas nessa passagem, Davi resolve ir ajudar os filisteus. E sai do seu arraial. Quando chega lá, os filisteus, eles negam. Não, eu não quero você aqui, você é nosso inimigo. Pode ir embora. E os filisteus não aceitam ele. Mas quando ele volta para o arraial, os amalequitas já tinham atacado o seu arraial, já tinham tacado fogo em tudo, levado suas mulheres e seus filhos. Ou seja, uma consequência por ele ter ido se meter aonde não foi chamado. E muitas das vezes não somos chamados a se meter em assuntos alheios, mas mesmo assim queremos se meter. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Ele promete a Abraão, e a esposa de Abraão era Sarai. Mas a Bíblia vai dizer que a esposa dele era estéril, não poderia gerar, mas a promessa estava sobre Abraão. Abraão, você vai ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação. Mas aí, a falta de fé, de crença da esposa de Abraão, faz com que ela faça uma proposta para o seu marido. Eu já sou velho, eu não posso gerar. Então pega aqui a minha escrava, se deita com ela e gera. É aí que Agar entra na história. Abraão faz o que sua esposa pediu e gera uma consequência, porque Deus não tinha mandado Abraão fazer isso. Deus não tinha mandado Abraão se deitar com a sua serva, tinha mandado ele esperar a promessa que iria se cumprir. E assim é nas nossas vidas, nós temos a promessa, mas não temos paciência de esperar. Queremos dar o nosso jeitinho, e esse jeitinho traz consequências para nossas vidas, para a vida daqueles que nos rodeiam, para o nosso lar. E a Bíblia vai dizer que assim fez. Agar se deitou com Abraão, gerou Ismael. Mas a Bíblia vai dizer que quando Isaac nasce, há uma controvérsia dentro da casa. Ismael ri de Isaac. Acontece ali algo dentro da casa que Sara vai chegar para Abraão e vai falar: não quero mais essa serva aqui. E Abraão pega e despede Agar junto com Ismael. E no capítulo 21 vai dizer que Agar, ela sai errante pelo deserto. Ou seja, entrou numa guerra que não era dela e agora estava entrando num deserto. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele dá para ela água e pão. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer do caminhar no deserto, essa água acaba e esse pão acaba. E ela, desesperada, ela vai colocar o menino debaixo de uma árvore e vai embora. Porque, segundo ela, não queria ver o filho dela morrer nem de sede nem de fome. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela chega a certo ponto, vai aparecer um anjo e vai lhe dizer: Agar,
Eu tenho ouvido a voz do menino. Por que está fazendo isso? E a história vai dizer, irmãos, que o anjo, ele dá a visão a Agar. Agar estava ferida, porque ela foi humilhada dentro da casa, ela foi escorraçada de dentro da casa, então ela vai para o deserto, ela vai ferida, e essa ferida causa uma deficiência nela, que é a falta de visão. Ela está tão desesperada no deserto, com a situação dela e do filho, que ela não consegue ver a fonte de água que estava junto dela. E a Bíblia vai dizer que o anjo abre os olhos dela e ela vê a fonte de água. Ou seja, muitas das vezes estamos passando por um deserto e não conseguimos enxergar a solução que está a um palmo do nosso nariz. Estamos tão desesperados com a situação adversa que nos rodeia, que não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Assim aconteceu com Agar. Ela tinha deficiência de visão, não conseguia ver, porque o desespero, o deserto, era maior do que a sua própria fé. A Bíblia vai dizer também, irmão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a história de Bartimeu. É bem parecida, só que um pouco diferente. Bartimeu também era cego, não conseguia ver. Era sua deficiência, ele não conseguia ver. Mas Bartimeu falava. Bartimeu falava, porque quando Bartimeu ouve que Jesus ia passar, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu falava. Bartimeu no culto, Bartimeu ele adorava, ele dava glória a Deus, ele orava, ele cantava. Mas Bartimeu não conseguia ver. Não tinha a sensibilidade de ver que o irmão que estava do seu lado estava precisando de um abraço. O irmão que estava do seu lado estava precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Quantos hoje dentro da nossa igreja não estão assim? Sem visão espiritual. O irmão está do lado, morrendo, sofrendo, e ele não consegue ver. Ele senta, não dá a paz do Senhor para o irmão. Ele chega, ele louva, ele adora, ele ora. O irmão está do seu lado, ele não consegue ver que está precisando. Quantos Bartimeus não tem dentro da igreja hoje? Que fala, que prega, que fala em mistério, que adora, que ora, mas não consegue ver. Uma deficiência. Soldado ferido, porque a história vai dizer que Bartimeu ele nasce com visão, mas a sua visão é tirada pelo Império Romano por causa do seu pai. Ou seja, uma consequência familiar. Ele não nasceu cego. Nós não nascemos cego. Nós ficamos cegos, porque tiram a nossa visão. Nossa visão física não, a nossa visão espiritual. E infelizmente hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não vou generalizar, mas a maior parte está sem essa visão. A visão que Jesus quer que nós tenhamos. A visão de olhar para o nosso irmão e falar assim: o nosso irmão está precisando, eu vou estender a mão. O meu irmão está precisando, eu vou lá. Não é fazer que nem o levita e que nem o sacerdote que viu aquele homem deitado e passou de largo. Não. Porque se a gente prega o amor do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que declarar esse amor nas nossas ações. E se meu irmão está precisando, eu tenho que amá-lo do jeito que a Bíblia me ensina. A Bíblia vai dizer que este homem estava deitado ali há 38 anos naquela situação. Há 38 anos esse homem estava ali enfermo. E a história vai dizer que ali havia uma grande multidão de enfermos. Cada um com a sua enfermidade. Só que a história vai dizer que ali cada um estava esperando o momento das águas se agitarem, para aquele que fosse o primeiro a mergulhar no tanque seria curado. Essa palavra, irmão, traz bastante ensinamento para a nossa vida nos dias de hoje. Por quê? Estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, servindo ao Senhor,
Mas todos nós precisamos de um milagre, sim ou não? Quem precisa de um milagre da parte do Senhor aqui, levante a mão. Todos nós necessitamos de um milagre da parte do Senhor, seja ele qual for. Só que eu não consigo abrir mão do meu milagre para que meu irmão Jefferson venha ser alvo do milagre do Senhor. Eu não consigo abrir mão do meu milagre para que eu possa se compadecer dele e participar do milagre dele. Eu quero o meu milagre primeiro, depois eu posso pensar no milagre que Jesus tem para a vida dele. Assim era naquele tanque. Aquele homem, ele ficou ali 38 anos tentando, mas nunca ninguém olhou para aquele homem e falou assim: vamos lá, eu vou te levar dessa vez. Mas por que aconteceu isso? Porque aquele homem também tinha uma deficiência. Ele até se movia, porque a Bíblia a gente acabou de ler, toda vez que eu vou, vai um na minha frente. Então ele se movia, mas ele não falava. A Bíblia vai dizer assim, ó: comunicai as suas necessidades aos santos, aos da casa. Ele se movia, ele tentava ir, mas ele não falava: ei, me ajuda aqui, eu preciso da sua ajuda. Ei, sozinho eu não consigo, me ajuda. Ele não abria a boca para falar. Então, ia um na frente dele. Mas a Bíblia vai relatar que, quando Jesus chega perto dele e fala assim: ei, eu sei quanto tempo você está nessa situação. Eu sei quanto tempo você está esperando um milagre. Eu sei quanto tempo você está padecendo. Eu sei quanto tempo você está sofrendo. Eu sei quanto tempo você está aí. Ei, quer ficar são? O Senhor está perguntando, igreja, quer ficar são? Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem fala assim: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. O que ele quer dizer com essa palavra? Dependência. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Dependência. Ele dependia de alguém para levar até o tanque. Hoje não é diferente na nossa vida. Jesus está aqui, ó. Quer ficar são? Senhor, eu vou lá naquela igreja que tem um pastor lá que revela, é do mistério, vai ser bênção. E o Senhor está aqui, ó. Quer ficar são? Não, Senhor, eu vou na casa da irmãzinha fulana de tal, que ela ora, é uma bênção. O Senhor está aqui, ó. Quer ficar são? Não, Senhor, não. Eu vou lá no monte que tem um irmão lá que é fogo puro e vai me ajudar. E o Senhor está aqui, ó. Quer ficar são? Não, Senhor, tem outro jeitinho. Mas o Senhor está falando assim, ó: entra no quarto, feche a porta. Está na hora de falar com Deus. É assim na nossa vida, irmão. O Senhor está aqui. Ele quer operar um milagre na minha e na tua vida. Mas nós, como aquele homem, nós desejamos ir procurar terceiros do que confiar no Senhor. O Senhor está aqui, ó. Quer ficar são? Expõe tua necessidade na tarde desse dia para o Senhor. Não é para o irmão Adeilson, não, é para o Senhor, que com certeza Ele vai operar um milagre na tua vida. Não é errado você ir atrás de pessoas, não é errado. Mas primeiro você tem que buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi padeceu porque dessa vez ele não tinha consultado o Senhor para ir à guerra. Todas as vezes Davi consultava o Senhor, dessa vez ele não consultou e pagou um alto preço. Então, antes de resolver alguma coisa, fazer alguma coisa e buscar a ajuda de alguém, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Porque desde a hora que buscamos a ajuda de alguém, nós estamos limitando o poder dele na nossa vida. Primeiro temos que confiar nele. Primeiro tem que buscar ele. Primeiro ele, depois terceiro. E a Bíblia vai dizer que, mesmo assim,
Mesmo ele falando, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. O Senhor, ele vai operar o milagre na vida daquele homem. Porque o Senhor, ele se compadecia das pessoas com quem ele encontrava pelo caminho. A história vai dizer que o Senhor, ele se compadecia de todos aqueles que necessitavam de um milagre, que se encontravam com ele. Então o Senhor não fez diferente na vida deste homem, ele se compadeceu deste homem. Ele operou o milagre na vida deste homem. Eu não sei se foi pela insistência, porque você passar 38 anos tentando um milagre e não conseguindo, não é para qualquer um. São 38 anos de decepções, de frustrações, de desesperança, de tristeza. Porque algum tempo atrás eu passei 4 anos desempregado. Foram 4 anos. Mas o Senhor havia falado que eu ia passar e que passaria comigo. E assim eu confiei na palavra do Senhor. Estava num ciclo de oração, Deus usou uma irmã e falou assim, ó, eu vejo uma gestação, falou para minha esposa, mas através dessa gestação eu vejo uma grande luta, mas não desanime, eu vou estar contigo. E assim foi, a minha filha nasceu, eu fiquei 4 anos desempregado, mas não neguei o Senhor, confiei na palavra que Ele tinha me dito. Foram 4 anos desempregado. Para a honra e glória do Senhor, nunca faltou o Yakult para minha filha. Então, esse homem foi 38 anos tentando o seu milagre e sem conseguir. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele nunca desistiu. Então a palavra para mim e para você hoje é, não desista do seu milagre. Não sei quanto tempo você está esperando, mas não desista do milagre. Se alguém te feriu, se alguém te decepcionou, se alguém te entristeceu, não desista do milagre, que o salmista vai dizer assim, ó, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o meu e o teu socorro vem do Senhor, não vem do meu irmão. Não vem de pastor, não vem de presbítero. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Peço à igreja que se coloque de pé nessa tarde. E quero convidar você que está como aquele soldado ferido. Soldado que foi ferido e que esse ferimento trouxe algumas consequências, algumas deficiências, conforme esse homem tinha. Não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua deficiência, mas nesta tarde o Senhor chama você. Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas depende de você. Depende de você chegar até aqui na frente e falar assim, Senhor, eu não aguento mais, toma minha vida em tuas mãos. Eu não posso mais viver essa vida de paralítico, sem poder se mover. Eu não posso mais viver essa vida de deficiente visual, que eu quero enxergar, Senhor, me faça ver. Bartimeu, ele falou, Senhor, eu quero ver, eu desejo ver. O Senhor, ele quer dar visão nesta tarde. O Senhor quer fazer você se movimentar para a glória dEle nesta tarde. Mas a decisão é tua, de recebê-lo Ele como seu principal causador de milagre na sua vida. Então não demore. Ele te chama. Receba Ele nesta tarde em nome de Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Porque o que eu não posso fazer, Ele pode. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a amada igreja em Cristo Jesus. Pai, estou aqui. Olha
de ti.